Queridos alunos, hoje nós vamos falar de leitura de textos científicos que irá complementar a construção de um estudo de caso clínico de enfermagem ou de qualquer outra construção de projeto que vocês realizem para os estudos de vocês. Então, é muito importante saber se programar para a construção de um estudo científico, como num projeto, como num estudo de caso, que também é um projeto, fazer uma relação de literaturas com foco na sua pesquisa, no seu tema. Então, a leitura, nesse contexto, ela mostra-se muito relevante, constituindo uma modalidade de todas as produções científicas. Alimenta o saber de diferentes formas. Através da leitura, podemos compreender o conteúdo de outras obras, adquirir conhecimento e, assim, absorver a ciência nos textos lidos. Então, para qualquer produção científica, verifica-se que tem que fazer uma ampla leitura de materiais. Então, assim como não existe uma faculdade, né, em que o aluno, num determinado período, ele leia somente um livro, pelo contrário, ele tem que ler muitos livros, só por estar cursando um único semestre. Imagina para a produção de um texto científico, né, como um estudo de caso, um projeto TCC, uma monografia. E eu percebo que nos estudos tem poucas referências literárias nos trabalhos. Então, é muito importante fazer uma organização dessa literatura. É preciso definir o tipo de material que está sendo lido. É preciso saber diferenciar cada tipo de texto. Porque textos literários, ele tem uma leitura mais livre. Já os textos não literários são textos informativos, como artigos científicos, né? Textos científicos. E para isso é necessário fazer uma análise juntamente com uma interpretação do que está sendo lido. Não basta só ler. A análise foca nas partes que compõem o texto e a interpretação ela vai buscar a mensagem pretendida pelo autor. E assim novos conhecimentos vão ser desenvolvidos. O pesquisador será, ao mesmo tempo, leitor e autor para elaborar sua própria produção de caráter científico. Ele deve expandir a sua leitura em outras literaturas. Ela faz parte da definição de aspectos, como o tema da pesquisa. Só para elaborar o tema da pesquisa, você faz muita literatura sobre essa temática. Durante a revisão de literatura, para verificar o que foi publicado sobre o tema de forma mais atualizada, na definição do referencial teórico, a dedicação à leitura, ela serve para aumentar suas referências e vai desde o planejamento até a sua execução. Faça um fichamento de leitura, porque toda leitura que você fizer para o seu trabalho tem que ter uma análise e interpretação. Você deve buscar uma motivação para ler, interpretar e analisar. Não ler somente, isoladamente, sem nenhum propósito. Então, um comentário aqui que a gente vai fazer sobre esse conteúdo. É muito importante que a leitura, que o leitor, né, esteja disponível para a leitura. Quando ele fizer o trabalho dele, for fazer uma discussão ou uma análise do que ele pesquisou, é muito importante se dedicar às literaturas disponíveis. E você estar também disponível, encontrando e aproveitando seu tempo de disponibilidade, né? Para isso, se organize com relação à leitura desses temas.
tenha materiais para que possa grifar. É muito importante trabalhar só ouvir, gravar. Não, é importante ter o material em mãos, fazer anotações dos textos, fazer uso da leitura de estudo ou informativa, né? Verifique o conteúdo de forma se é coerente com o seu propósito, com o propósito da sua pesquisa. Correlacione, ao fazer uma discussão, né, os dados coletados a partir aí da informação do autor, com o problema que ele também está discutindo na pesquisa dele. Muito importante a atualização da leitura. Verifique a validade dos seus artigos. Para contexto de produção, uma nova produção científica, o ideal é que a literatura compreenda os últimos 5 anos. Elementos de textualidade. Nós temos o autor e o leitor. Autor é o agente que desempenha o elemento da intencionalidade. É ele que vai empenhar em construir um texto coerente para o seu trabalho. Então, no seu estudo de caso, faça uma releitura, verifique se está de forma coerente toda a literatura que você organizou para colocar. Não fique somente intencionado em colocar números de referências bibliográficas, mas qualidade, que tenha coerência com os objetivos que você traçou na sua pesquisa. E o leitor desempenha o elemento da aceitabilidade, expectativa que você cria aí, que você tem com relação à coerência e à coesão do texto que você escolheu para colocar, para fazer parte do seu estudo. Coesão engloba os recursos da língua utilizados, né, na construção do texto. Muito importante se ater aos mecanismos gramaticais e lexicais, como concordância, tempos e modos verbais, conjunções, artigos. Faça uma releitura. Sempre vem com algumas falhas toda essa contextualização de coesão. Informatividade e coerência. A informatividade é a capacidade do texto em ter o que dizer e fazer sentido, né? Então, permitindo entregar a informação de forma objetiva, clara e acessível. Coerência. A sua produção científica, o seu estudo de caso, tem que ter uma coerência, a capacidade do texto de fazer sentido. Um parágrafo com o outro, discernimento, né? Então, é basicamente isso que eu queria passar para vocês com relação a como fazer uma introdução, como se programar. Antes de fazer um estudo, tem que se programar com relação à leitura a ser adquirida para ter como referencial do seu estudo. Essas são as 3 propriedades que o texto científico precisa ter para que a intencionalidade do autor se transforme na aceitabilidade do leitor. Então, para o seu texto ter uma boa aceitabilidade, né, tem elementos que são essenciais, como coesão, tem que ter coerência, discernimento com a temática, com o título, com objetivos, com a sua justificativa. Informatividade, né? Ser muito válido para o contexto atual, o tema que você está trazendo. A situacionalidade e intertextualidade é a capacidade de o texto ser pertinente, né? Isso você vai verificar através de várias literaturas consecutivas, no qual você vai extrair, ao fazer a leitura, a interpretação e fazer uma análise dos artigos escolhidos. A intertextualidade caracteriza aí que um texto é construído por meio de coisas que já foram ditas, né? Princípio de que um texto sempre remete ao outro. A gente verifica isso na nossa pesquisa, todo o contexto dele é muito amarrado, não pode vir nada
Pode vir nada separado, nada de uma análise que arremeta a outro assunto fora do tema. Estes representam o ambiente no qual aí os demais elementos se desenvolvem. Então, é muito importante, antes de mais nada, ao final do seu estudo de caso, fazer uma revisão para verificar se seu texto tem coesão, se ele está trazendo informação, coesão, essa correção, né? Gramatical, com concordância, se tem informatividade e coerência, se está de forma clara, né? De boa aceitabilidade e acessibilidade. Então é isso, obrigada a todos e vamos seguindo. Estou à disposição para tirar dúvidas e bom final de semestre para vocês.